Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, compartilhar com vocês, com todos que nos ouvem, nos assistem. Lembrando que a Palavra do Senhor é a palavra que nos norteia, que nos dá direção. Então é importante saber como caminhar, para meditar nela dia e noite, conforme Deus determinou lá em Josué 1:8. Então, dessa maneira, antes de nós meditarmos na palavra, eu convido a todos para orarem comigo agora, falando com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade de mais uma vez meditar na tua palavra, para que os nossos corações alcancem a sabedoria, porque a palavra do Senhor é a sabedoria, é o nosso norte. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja agora em cada mente, cada coração, trazendo este esclarecimento da tua palavra para o entendimento da tua vontade. Nós nos submetemos a ti, Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Nesse desejo do nosso coração, que cada um venha a crescer cada dia mais, cumprindo o que está lá em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Amém. Queridos, o Salmo 116:12 diz: "Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?" É uma pergunta que o salmista faz e ele responde, e eu vou responder ao final da mensagem. Mas antes de nós respondermos esse questionamento do salmista, eu quero recordar aqui alguns fatos de homens de Deus, pelo menos 3 deles, mais o povo de Israel, em relação ao que Deus fez e o que esses homens ofereceram, né? No Salmo 126, e eu gostaria que você memorizasse comigo esse verso, diz assim, 126:3, "Grandes coisas fez o Senhor por nós e estamos alegres." Salmo 126:3, "Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres." Fale mais uma vez, "Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres." Salmo 126:3. Com esta memorização você vai saber que Deus tem feito e continuará fazendo grandes coisas por nós, principalmente para aqueles que estão debaixo da sua graça. Um exemplo claro, eu e a minha família praticamente todos pegamos o Covid e o Senhor nos deu e nos permitiu ter apenas sintomas leves e estamos aqui ainda falando da palavra do Senhor. Então é uma vitória e o que eu vou dar por ele, por esse benefício, por ter passado por essa pandemia, por esse problema que assola a humanidade e nós estamos inteiros e vivos, graças a Deus. É porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, diz o Salmo 100. Mas de qualquer forma vamos aqui então lembrando ali que o povo de Israel reconhece as grandes coisas que o Senhor fez, né? E aí o povo tem esse alento e ele diz assim, o salmista diz também no Salmo 126, "Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus bens." Ou seja, o reconhecimento é levar a palavra de Deus. Então o que nós vamos oferecer ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? Vamos recordar a primeira personagem, o primeiro irmão nosso que está relatado no Velho Testamento, Abraão. Deus chama Abraão no capítulo 22 de Gênesis e diz assim, "Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho. Vá até o Monte Moriá e ofereça ali em sacrifício." Então, o que Deus pediu para Abraão? Uma entrega daquilo que era e que estava no coração dele. Aquilo que talvez pudéssemos dizer num linguajar comum, né? É Deus na terra, Deus no céu e Isaac na terra. Ou seja, a importância era Deus lá e Isaac aqui. Então Deus quis provar a Abraão se realmente ele amava a Deus acima de todas as coisas. E aí ele vai e pede no capítulo 22 de Gênesis, você pode ler lá com calma, que Abraão deveria dar o seu filho, ir lá entregar. E Deus faz isso de uma forma interessante, porque se ele dissesse assim, Abraão, vai lá e entrega agora o seu filho, Abraão podia naquele instante, naquele ímpeto,
de agradar a Deus, ir lá e sacrificar Isaac. Mas Deus pôs uma condição, vai até o Monte Moriá. Era um caminhar de 3 dias, então era para Abraão ir refletindo, não podia tomar uma decisão inesperada, porque toda decisão inesperada ela gera dissabores, tem que realmente ponderar, analisar, e isso Deus nos ensina através desse texto. E ele subiu ali, e quando ele é inquirido por Isaac, meu pai, eis aqui a lenha, eis aqui o cutelo, eis aqui o fogo, mas cadê o cordeiro de Deus? Então era um momento crucial da prova de Deus para com Abraão. Aí Abraão amarra Isaac e fala para ele, olha, Deus proverá para si o cordeiro. Amarra Isaac e quando ele vai cometer o sacrifício pedido por Deus, obedecer a Deus, Deus brada dos céus, não Abraão, não precisa fazer isso. Agora eu sei que temes a Deus, eis aí o cordeiro do lado para você sacrificar. Então, que darei eu? O que Abraão queria dar para Deus? Ele deu o seu filho, mas Deus queria mais era o coração de Abraão, a vontade dele se era realmente adorar a Deus acima de todas as coisas. E isso foi provado. Então Abraão teve uma experiência maravilhosa com Deus. Obviamente não foi fácil. Imagina 3 dias caminhando, vou sacrificar o meu filho, mas eu tenho que obedecer a Deus. Então se nós nos colocarmos hoje numa situação que não soubéssemos do resultado final, imagina a aflição de um pai. Mas de qualquer forma, está aqui um exemplo, né, de um homem de Deus que ofereceu um sacrifício e Deus aceitou, mas não permitiu que se consumasse aquele ato, porque Deus queria era mesmo ver o coração, como quer ver o nosso coração, o meu e o teu. Um outro homem também que também sabe oferecer a Deus é Davi, em 2 Crônicas, no capítulo 21, verso 24. Davi tinha mandado numerar o povo em desobediência a Deus, e aí Deus manda Natan repreender Davi, fala, olha, eu vou te dar 3 coisas para que você aceite. Aí deu 3 opções, uma delas eram 3 dias de peste sobre a terra de Israel. Davi aceitou esse, dizendo melhor que eu caia na mão de Deus do que na mão de homens, porque os outros seriam perseguidos pelo inimigo e tal. Então Deus mandou uma peste de 3 dias e começou a morrer muita gente, muitas pessoas de Israel, os guerreiros. De sorte que Davi vai e brada ao Senhor, Senhor, eu pequei, não foi o povo. Aí Deus dá uma ordem, o anjo para, não morre mais ninguém. Então Davi vai oferecer um sacrifício por esse benefício que Deus deu para ele. Então, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele foi lá oferecer um sacrifício. E ele vai até Araúna, que era dono de umas terras, de propriedades, e ele chega para Araúna e quer comprar ali a terra de Araúna para oferecer o sacrifício a Deus. Araúna, como um bom servo, né? Além de ser servo de Deus, era um servo fiel ao rei, disse para Davi, tá aí, tudo é seu, pode pegar o que quiser, ofereça o sacrifício que quiser, tudo teu. Mas Davi, então, lembrando aí do que o texto nos remete hoje, né? Que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Então, olhando do ponto de vista, Davi vai e diz para ele, não oferecerei eu ao Senhor sacrifícios que não me custe nada. É o que está lá em 21, 24 de 1 Crônicas. Então, Davi não quis pegar aquilo de Araúna, que poderia, ele foi ofertado por Araúna, mas ele quis provar que acima de tudo ele tinha um compromisso com Deus e era ele que precisava ofertar aquilo, não de graça, mas custando alguma coisa para ele. Então ele comprou, pagou aquela eira e ali ele ofereceu um sacrifício. Então nós estamos vendo 2 homens de Deus, Abraão e Davi, oferecendo a Deus sacrifícios que custaram alguma coisa, né? A Davi foi o valor que ele pagou pelas terras, por aquele holocausto. E já para Abraão foi o fato dele oferecer o seu filho, que lhe custou muito, né? Até que teve a solução de Deus para não ter que imolar ali Isaac. O terceiro e último homem que eu quero chamar a atenção daqueles que me escutam hoje é Daniel. Daniel era um homem também temente a Deus, um homem de Deus, né? E lá em Daniel 1:8 ele diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Então Daniel tinha um conceito de oferecer a Deus um sacrifício santo. Então não vou me contaminar. Então, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmos 116:12 fala isso. E aí ele vai e
se coloca na posição, ele e seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego no nome caldeu, se propõe não se contaminar. E o estado desses, 10 dias depois, o eunuco vê que realmente é melhor do que os outros. Dessa forma, Daniel conquista ali um espaço, um coração. Depois Deus usa ele para interpretar sonhos de Nabucodonosor, de Belsazar. E quando ele está no reinado, no capítulo 6 de Daniel, no reinado de Dario, ele é colocado como um presidente, porque ele era um homem sábio. Só que Daniel tinha um quesito que nós, cristãos, filhos de Deus, devemos ter. Daniel era um homem temente a Deus, e ele 3 vezes por dia ele dobrava os seus joelhos em direção a Jerusalém e clamava, porque eles estavam cativos naquela terra, pedindo a misericórdia do Senhor. E isso ele fazia continuamente. Só que os homens que tinham sido colocados como presidentes ali por aquele rei, começaram a observar que Daniel sobressaía, porque Deus era com ele. De forma que eles levaram o rei a assinar um edito de maneira tal que viesse pegar Daniel num ponto fraco, porque em nenhum outro aspecto Daniel falhava. Ele era perfeito em tudo que ele fazia, né? Obediente, ordeiro, capaz. E aí as pessoas, com inveja, armaram para cima de Daniel, trazendo ali para o rei um edito, né? Dizendo: ó, rei, vamos fazer o seguinte, por um espaço de 30 dias, vamos determinar aqui que ninguém faça pedido a outro rei, a um Deus, que não seja feito a ti. Se alguém fizer isso, que seja sancionado na lei, né? Seja submetido à lei dos medos e persas. O rei não sabia daquele propósito, daquela malignidade daqueles homens, assinou aquele edito, né? Determinando que por espaço de 30 dias ninguém poderia fazer pedido a ninguém, a Deus nenhum, a nenhuma outra pessoa a não ser o rei. E Daniel então ficou sabendo daquilo. Se fosse um homem frouxo, ele iria falar: não vou pedir, porque são só 30 dias, passa rápido, vou deixar passar por volta. Não. Daniel manteve a postura de homem de Deus, né? Tanto é que a Bíblia fala assim: Daniel, homem muito amado, ou seja, é uma expressão muito forte para Deus falar de um homem, né? As tuas petições, as tuas orações têm chegado diante do trono de Deus. Ou seja, Daniel tinha uma comunhão com Deus muito grande por conta da atitude dele, né? E aí, feito isso, ele voltou a orar, independente daquele dito, porque a palavra de Deus importa servir a Deus do que aos homens. E ali, por um espaço daqueles 30 dias, ele continuou fazendo as 3 orações. O que fizeram aqueles homens, né? Não havia foto, obviamente, na época, ninguém fotografou porque não existia, né? Eles foram lá, observaram e correram, né, para falar com o rei. Falou: rei, nós não escrevemos um edito, o senhor assinou que ninguém poderia pedir nada a não ser ao rei? Eu assinei, está correto, é isto mesmo. Aí aqueles homens que tinham armado disseram: mas assim nós vimos Daniel dobrando seu joelho, pedindo a Deus, né, fazendo um pedido. O rei ficou muito triste, porque ele amava Daniel, ele sabia da capacidade daquele homem, mas ele tinha assinado, e as leis dos Medos e Persas não podiam ser revogadas, e aqueles homens fizeram questão de lembrar o rei a respeito disso, de sorte que o rei não teve outra alternativa, cumprir aquilo que ele assinou, ou seja, ele não podia voltar. Daí sai também aquele dito, né? Palavra de rei não volta atrás. É um dito popular antigo, porque o rei tinha esse compromisso de não falhar. Desta forma, aqueles homens foram lá, pegaram Daniel, trouxeram e foi lançado na cova dos leões conforme o decreto real. E o rei, muito triste com aquilo, selou, junto com o anel dele, dos outros que tinham armado para cima de Daniel, para que ninguém removesse a pedra, tirasse Daniel de lá. Então aqueles homens levaram ao extremo, a cabo, aquele intento de destruir Daniel. Só que quando o homem serve a Deus, e eu quero dizer isso para você, serve para mim também, nós somos blindados pelo Senhor. Nós temos a guarda de Deus, né? A Bíblia diz no Salmos 30, o Senhor acampa os seus anjos ao redor e os livra, né?
Então o Senhor livra aquele que teme a Deus. E Daniel era um homem sincero, era um homem reto. E aí quando ele foi lançado na cova, obviamente os leões não fizeram nada, porque Deus fechou a boca daqueles leões. O rei passou inquieto, né, a noite inteira, e quando ele foi de madrugada, não comeu, não ouviu som nenhum, ele correu lá para ver o que tinha acontecido. Mandou abrir a pedra, tirar a pedra e gritou: Daniel, Daniel, será que o Deus, quem serve, tenha podido te livrar? Daniel falou de lá dentro: rei, estou inteiro, porque o Deus que eu sirvo não achou pecado nem diante de mim, diante de ti, nem diante dele, eu estou tranquilo. O rei muito ficou alegre, tirou Daniel daquela cova, e em contrapartida ele percebeu a artimanha daqueles homens, mandou trazer todo aquele povo que tinha armado com Daniel e jogou na cova dos leões, ele e a sua família toda. E a Bíblia diz que aquele povo, antes de chegar no fundo da cova, os leões já tinham destruído tudo, matado, comido tudo. Significa o quê? Que Daniel ofereceu a Deus até o seu sacrifício da sua vida para ser fiel. E nós precisamos ser dessa forma, precisamos ter essa certeza de que Deus nos ama, de que Deus está conosco para nós enfrentarmos essas coisas. Então, Abraão foi provado com seu filho ali, né? Foi até o fim e Deus o livrou. Davi comete um erro, oferece a Deus sacrifício que não custou nada a ele. Daniel manteve-se fiel a Deus e também continuou e Deus o livrou. E aí nós podemos também lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor, na planície de Dura, no mesmo contexto de Daniel, antes do capítulo 6, eles ali se mantêm firmes, né? O rei, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar, ou seja, oferecendo as suas vidas em sacrifício. Por isso o salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então é importante eu e você assumirmos uma postura de Deus para saber que nós podemos sim ofertar alguma coisa ao Senhor, de sorte que a nossa vida seja amparada por Deus, né? Lá no Salmo 37,4, é um salmo que eu cito muito, diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Assim foi com Abraão, assim foi com Davi, assim foi com Daniel, com Misael, Azarias, Ananias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, agradou a Deus, Deus supriu, porque quando aqueles jovens foram lançados na fornalha, Deus estava lá junto com ele, né? Nabucodonosor fala: jogamos 3, mas eu vejo o quarto, e o quarto é como semelhante ao Filho dos Deuses, ou seja, o próprio Senhor Jesus estava presente ali com ele. Desta forma, nós concluímos que darei eu ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito por mim? Pela saúde, pela paz, por poder levantar de manhã, abrir os meus olhos, trabalhar, cuidar das minhas coisas, cuidar da minha vida, voltar à noite, dormir de novo. Ou seja, o nosso caminhar com Deus tem sido constante. Graças a Deus. Então nós podemos interpretar: o que darei eu ao Senhor? E aí o salmista, ele responde isso agora, né, no versículo 13 desse Salmo 116, né, que eu tomarei o cálice da salvação, ou seja, eu vou assumir que eu sou salvo, é isso que ele está dizendo aí, né? Invocarei o nome do Senhor. Então ele assume a postura da salvação, ele reconhece que ele é salvo, ou seja, ele tem um compromisso com Deus, e ele invoca o nome do Senhor. E a Bíblia diz: aquele que invocar o meu nome será salvo, disse Jesus. E aí no versículo 14 ele diz assim: depois que eu invocar tomar o cálice da salvação e invocar o Senhor, eu vou pagar os meus votos, pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Ou seja, aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Para não ser um voto de tolo, para não ser um voto de pessoa leviana, de pessoa sem palavra. Porque Deus gosta de pessoa de palavra. Eu vou fazer e faço. Abraão prometeu, foi e fez. Davi viu, reconheceu, foi lá e ofereceu. Daniel tinha um compromisso com Deus, manteve a sua sinceridade. Sadraque, Mesaque e Abednego tinha sua sinceridade e se manteve. Então, da mesma forma, ele procura pessoas dessa categoria, vamos assim dizer. Lá no Salmo 101,6 está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, nós podemos ver muitos textos da palavra de Deus, vendo pessoas sendo abençoadas. Isso nós contamos só de relatos de 3, 4 passagens da Bíblia.
Mas se você olhar quantas coisas Paulo, Pedro, né, sendo livres da prisão, então, que daremos nós? A pergunta é essa: que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? Você vai tomar o capacete da salvação, vai invocar o nome do Senhor, você vai cumprir vai pagar os seus votos, você vai ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, você vai ser um prestador de culto ao Senhor, você vai adorar ao Senhor continuamente. O que você vai oferecer ao Senhor? Algo que não te custe nada? Então tem que ter um certo sacrifício da nossa parte. Não que nós precisamos sacrificar diante do Senhor, mas fazer algo também. Olha, está me sobrando 100 mil, vou entregar 500, né? Deus não precisa de sobra, né? Deus quer que você entenda que Ele não precisa disso, Ele precisa do seu coração, da sua vontade em servi-lo fielmente. Né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmos 116, 12. Eu quero que você memorize esses versos que eu relatei aqui, né? Para você colocar diante de Deus. O que nós vimos no começo, Salmo 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então, por esse motivo, eu vou tomar o cálice da salvação, vou invocar o nome do Senhor e vou pagar os meus votos. Eu desejo que você consiga fazer isso, porque o projeto de Deus é a salvação, é a nossa perfeição, a nossa santificação. Então, tome isso para você, analise o que você tem feito. Você tem pago os seus votos diante do Senhor? Aquilo que você tem dito que vai fazer, você tem feito? Tá? Com relação à oração, relógio de oração, o que você tem se comprometido? De forma que eu e você cumpramos aquilo que tem no nosso coração. Amém? Eu quero orar com você. Eu peço que você feche os seus olhos, você que está me ouvindo, me assistindo, para colocar em pauta na sua vida esse verso, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmos 116, 12. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar pela tua palavra que nos exorta, que nos admoesta, que nos conduz a águas tranquilas. Queremos te louvar, ó Deus, por aqueles que tiveram o privilégio de poder ouvir esta mensagem. Seja com eles, com cada um. Eu te peço que o Senhor abençoe, né, os que estão assistindo a tua palavra nesta quinta-feira ou qualquer outro dia aqui pelo YouTube, que a tua potente mão esteja sobre a vida dele. Se a pessoa estiver passando algum problema, que ela entregue agora nas tuas mãos, sabendo que tu és o Deus que resolve o problema, tu és o Deus que resolve tudo, conforme diz a música do Voz da Verdade. Ele é o Deus que resolve tudo. Então confia no Senhor, meu irmão, entregue na mão dele e nós te louvamos, ó Deus, por esta bênção, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito e a graça salvadora de Jesus alcance a todos de forma uniforme e constante na vida de cada um daqueles que estão ouvindo e entregaram a sua vida a Jesus ou vão entregar. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te adoramos. Amém.